Somos gratos a Deus mais uma vez pela vida do pastor Cláudio Oliveira. Os irmãos, a maioria dos irmãos conhecem o pastor. O pastor é pastor lá em Presidente Prudente da Igreja Batista Monte das Oliveiras e sempre tem nos abençoado, sempre atende os nossos convites, né? Ele tem abençoado as nossas vidas. Ele viajou, né, 300 e poucos quilômetros, 350 para estar aqui conosco. E pastor Cláudio, nós agradecemos a Deus a sua vinda aqui. Muito obrigado mais uma vez. Nós louvamos a Deus por o irmão estar aqui, viu? Fique à vontade. Tá bom. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Todo mundo dormiu direitinho? Não? Dormiu? O pessoal deixou vocês dormirem? Então, tá bom. Eu trouxe aqui, deixa eu ver, 3 folhas para eu poder falar, mas assim, agora de manhã e à noite. Se meu argumento acabar agora de manhã, aí o pastor Davi me salva hoje à noite. Amém? Glória a Deus por isso. 1 João 1,7, que diz mesmo? Espera aí. Quem não tomou café hoje? Então vamos tentar de novo, bem forte. Amém. Qual que é o tema do acampamento? Quem é santo aqui? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, olha nos olhos dela e fala assim, pergunta, você é santo? O que ele respondeu? Mais ou menos? Ontem lá no... Como é que chama o lugar que eu fui lá ontem? Lá no Parque Viaduto, né? Conversando com os adolescentes, eu perguntei se eles sabiam me responder o que era santo. Aí o Eric, um garotinho, ele respondeu assim, santo é aquele que não peca. Né? Eu tentei assim, né? Mas logicamente que santo peca. Infelizmente. Aqui em 1 João mesmo, no capítulo 1, no versículo 8, diz que se nós dissermos que não cometemos pecado, nós somos mentirosos, né? Mas, eu vou perguntar de novo, quem aqui é santo? Levante a mão, por favor. Olha só, santaiada. Meu Deus, glória a Deus por isso, né? Veja bem, irmãos, Deus nos tirou das trevas. Amém? Nós estávamos perdidos nas trevas, na lama do pecado. Deus veio atrás de nós, não fomos nós que fomos atrás dele, não. Deus veio atrás de nós e ele nos arrancou de lá, ele nos arrancou do império das trevas. Amém? E ele nos fez propriedade exclusiva dele. Você é dele, eu sou dele, nós fomos separados por ele, para o louvor dele, para a glória dele. Nós somos de Deus, amém? Nós somos de Deus. Então, quem está namorando aqui? Pode levantar bem alto sua mão. Como é que é seu nome? Mateus, vou fazer a pergunta que eu fiz para um casal lá de namorado. Mateus, quantas namoradas você tem? Uma só, ainda bem, glória a Deus, ele tem uma só, né? Então tá bom. E a sua namorada está aqui? Ela não está, tá bom. E ela, você sabe quantos namorados ela tem? Um só também, um só. Então tá bom. E se você soubesse que ela tinha mais de um?
Mas não tem, mas não tem, mas não tem. Glória a Deus que ela não tem, só tem um, você, né? Mas se ela tivesse, mas não tem. Pronto, acabou. Então é o seguinte, a namorada do Mateus é namorada do Mateus. Amém? É namorada do Mateus. Eu creio que o Mateus tem a melhor das intenções com ela, né? Pretende se casar. E quando ele se casar, como é que é o nome dela mesmo? Arielle. Quando ele se casar com a Arielle, então ele vai ser o único marido dela. E ela vai ser a única esposa dele. Amém? Então, porque ela foi separada para ele separado para ela, não é assim que funciona? Então é o seguinte, o nosso coração foi comprado por Deus, e nós pertencemos a Ele. Mais uma vez eu digo, nós somos propriedade exclusiva dEle. Nosso coração não pode ser dividido com Deus e outras coisas, outros ídolos, outros deuses. Você tem o privilégio, nós somos cerca de 7 bilhões de habitantes na Terra? 7 bilhões de habitantes. E no Brasil, são quantos habitantes no Brasil? Quantos? No Brasil? 200 milhões? 200 milhões. Eu me lembro que quando a gente cantava 90 milhões em ação, né? Eu já... Então agora 200 milhões. Muito bem. Eu creio que boa parte dos brasileiros está na folia. Boa parte dos brasileiros. E você faz parte de uma minoria. A maioria dos habitantes da Terra, eles têm mais de um Deus. Imagina lá na Índia. Mas Deus, o único Deus verdadeiro, aquele que fez os céus e a terra e tudo que neles há, ele resolveu se revelar a você e a mim. E hoje, nesta manhã linda, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para adorar, para cultuar, para louvar o único Deus verdadeiro. Amém? O único Deus verdadeiro. Então, nós fomos separados para isso. Nós somos santos. Somos santos. Fomos separados para Deus. Correto? Então é isso aí, glória a Deus por isso. Agora veja bem, Deus é santo e Ele nos chamou para sermos santos. Santos. Deus é santo e Ele nos chamou para sermos santos. Agora, Ele não quer que você simplesmente vista uma capa de santidade. Ele não se agrada disso, quando a gente simplesmente veste uma capa de santidade. Vou pedir a ajuda do meu auxiliar aqui. Veja bem, a capa de santidade é vestida com o propósito de impressionar as pessoas. A capa de santidade, ela é vestida com o propósito de impressionar as pessoas. Quando a gente veste capa de santidade, a gente está simplesmente querendo impressionar as pessoas. Querendo mostrar para elas que a gente ora, quer mostrar para elas que a gente lê a Bíblia, quer mostrar para elas que a gente evangeliza, quer mostrar para elas que a gente faz boas obras, caridade, correto? Então a capa de santidade, ela tem um único propósito de impressionar as pessoas, deixar as pessoas assim, impactadas com a gente. Como ele é piedoso, como ele tem intimidade com Deus. E Deus não se agrada disso, quando a gente usa a santidade simplesmente para impressionar as pessoas. A capa de santidade também, ela é vestida com o propósito de tentar ludibriar a Deus. Tentar ludibriar a Deus. Tipo assim, você vai tirar o seu momento para ler a Bíblia, e aí toda aquela reverência, aquela cara de santidade, né? Tem todo um ritual.
Aí você tira ali, quem sabe, 15 minutos, meia hora. E aí, logo depois, você vai para a internet. E aí não é mais santo. Nas suas conversas, você já não é mais santo. Você tira a capa. Tem uma irmã lá na igreja que ela é vendedora. Ela vende lingerie. E aí uma irmã de uma outra igreja comprou dela. E essa irmã, ela é assim uma bênção lá na igreja dela. Entendeu? Tem cargos lá na igreja e tal. E só que essa irmã da outra igreja que comprou dessa irmãzinha, não pagou. Oh, glória! Né? Não pagou. Ficou enrolando. Aí a irmã falou assim: minha querida, mas você é evangélica. Você tem cargos lá na sua igreja, não pode ser assim. Ela falou: não mistura as coisas. Não mistura as coisas. Então, isso é vestir uma capa de santidade. Você impressiona as pessoas, de repente com a sua pregação, impressiona as pessoas com o seu cântico, com a sua voz, impressiona as pessoas com os seus talentos, não é? Com a sua religiosidade vã. Mas na prática, na hora do vamos ver, na segunda-feira brava, aí você tira a capa. Tira a capa na hora de jogar futebol. Não é verdade? Aí, até o linguajar deixa de ser santo. Você sabia que Deus comprou os seus olhos? Deus comprou os seus ouvidos? Deus comprou os seus lábios? Deus comprou as suas mãos? Deus comprou os seus pés? Deus comprou todo o seu ser. Todo o seu ser pertence a Ele. Todo o meu ser pertence a Ele. Nós somos totalmente dele, amém? Então a gente não pode servir a Deus só parcialmente, vestindo só capas, vestindo capa de santidade, depois tirando a capa. Agora eu já não sou mais. Não misture as coisas. Você é um missionário lá na sua escola. Você é um missionário lá no seu trabalho. Você leva. Tem um hino do cantor cristão que fala assim: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Seja no lugar que for. Você tem a marca de Jesus na sua vida, amém? O mundo se prepara para ter a marca da besta. Mas nós já fomos marcados com a marca do Cordeiro. Amém? Somos marcados por Ele. Temos o selo do Espírito Santo, que é a nossa garantia para o dia da redenção. Temos a marca de Deus na nossa vida. Então, não precisa a gente querer simplesmente impressionar as pessoas. Não precisa a gente querer tentar assim, ludibriar Deus. A gente não vai conseguir enganar Deus. Deus quer que você se apresente para Ele exatamente como você é. Do jeito que você é. Correto? Não precisa, de repente, tem todo aquele ritual. Por exemplo, se você estiver sem camisa, você acha que Deus vai ouvir a sua oração? Sim ou não? Vai. Então você coloca a camisa para conversar com Deus e tal. E, sabe, aquele relacionamento assim, mas você mudou. Deus quer que você se apresente para Ele do jeito que você é. E não precisa a gente querer enganar a Deus. Não precisa a gente tentar ludibriar a Deus. Ou simplesmente colocar uma capa para poder impressionar as pessoas. A capa de santidade é vestida também com o propósito de enganar a nós mesmos. Enganar a nós mesmos. Quem aqui sofre tentação? Que isso? É mesmo? Vocês são tentados? Eu também. Você é fraco?
Quem aqui é fraco? Quando eu me converti, eu tive muitos problemas para enfrentar essas coisas. Enfrentar as fraquezas, as tentações. Cada coisa que passava na minha cabeça, eu falei, não pode ser um negócio desse. Não pode. E eu tive que aceitar Jesus algumas vezes, porque a gente não entendia, né? O pregador fazia o apelo, eu levantava a mão e ia lá na frente. Porque eu queria que as coisas assim, eu achava que eu ia virar um anjo. Tinha que ser um anjo. Não, esse pensamento não pode de jeito nenhum passar na minha cabeça, não pode. Aí, eu tentei assim, eu até compartilhei isso com os irmãos. Por exemplo, eu tentei vestir roupa social. Eu não vou vestir mais jeans. Eu confundi as coisas. Eu não vou vestir mais camiseta. Eu não vou jogar mais futebol. Não vou mais assistir televisão. Eu não vou mais ao cinema, não vou à praia, não vou à piscina. Aí eu estava me tornando também um alienado. Outra coisa, não podia sorrir. Crente não pode sorrir. Era a minha ideia. Eu acho que santo é ser isso. Eu ficava vendo aqueles santos, né, de outras igrejas. Aqueles santos de outras igrejas, um calor terrível, e de terno e gravata. E alguns até que não tinham uma camisa assim para poder colocar a gravata, pegavam uma camisa igual essa do acampamento aí, e jogava a gola dela para cima, colocava a gravata ali, né, estranho. E eu achava que ser santo era assim. De repente, mulher também não podia cortar cabelo, tudo isso veio na minha cabeça. Mulher santa não corta cabelo. Vê se a irmã que está do seu lado aí é santa. Eu já falei para vocês também, por falar nisso, no cabelão e tal, aquela aparência toda de santidade, que um dos pastores que eu trabalhei com ele, lá de Patinga, pastor Antônio Carlos, ele era um empresário bem-sucedido, ele não ganhava da igreja, e inclusive o terreno que a igreja teve, ele doou, ele dava muito mais do que, na verdade não recebia nada em termos financeiros da igreja. E naquela época, ele fez um consórcio, né, quando o Monza era o Monza, né? E aí ele tirou um carro zero lá e tal. Hoje, na verdade, hoje é até mais fácil as pessoas terem carro, né? Naquela época lá, só, né? E aí, a igreja chamava Igreja Batista Missionária, uma igreja que tinha uma visão missionária e tal, mas o povo na cidade conhecia a igreja como uma Igreja Batista Milionária. Entendeu? E aí, tinha um irmãozinho dessa igreja, que ele era ambulante, vendedor ambulante, e uma irmã abençoada, de uma dessas igrejas, assim, bem abençoada mesmo, aquele cabelão, chegou para ele, não sabia que ele era da Igreja Batista Milionária, falou para ele assim, você viu como é que está aquela igreja lá, Batista Milionária? O pastor está metendo a mão na igreja. Ele está com 2 carros, 0 quilômetro, 2 Monzas. Está metendo a mão sem dó. Aí o irmãozinho falou assim, olha, eu conheço aquele pastor. Inclusive eu sou daquela igreja. O problema é que seu cabelo é maior do que a sua língua é maior do que o seu cabelo. Só uma capa. Rigor com o próprio corpo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Na tentativa, né, desesperada de apresentar uma vida de santidade. Correto?
eu não estou fazendo apologia aqui, é você vestir de qualquer maneira também não. Não é isso que eu estou falando. A gente, inclusive, a forma que um homem olha para a mulher assim, é bem diferente da forma que uma mulher olha para um homem. Pense nisso. Eu tenho um primo que ele era viciado em cocaína, álcool, e a irmã dele cansou de convidá-lo para ir para a igreja, e ele foi um dia visitar aquela igreja. E ele falou comigo depois: ô Cláudio, eu fui lá cheio das boas intenções, eu fui. Olha, eu estou sendo sincero para você, eu fui. Mas na hora do louvor, de repente, uma serpente na minha frente, com aquela calça que parecia que partia, e ela dançando na minha frente assim, e, minhas boas intenções acabaram ali. Então, a gente tem que pensar nisso também. Certo? Mas não é simplesmente no vestir. Tem gente que se veste de crente, vai para a igreja, ele é crente só ali naquela reunião, só. Depois ele espanca a mulher dele, né? Briga com os filhos, é uma confusão, um inferno dentro de casa, um inferno. E lá na igreja, oh glória a Deus, aleluia, né? Mas em casa é o terror, é o terror. Então é simplesmente uma capa querendo ou impressionar as pessoas, tentando ludibriar a Deus, ou mesmo tentando enganar a si mesmo. E quando a gente toma uma atitude assim, ela não dura muito tempo, essa santidade não dura muito tempo também não. Não dura muito tempo. Eu conheci uma jovem, que ela era de uma igreja, essas igrejas históricas, igreja tradicional, e ela vivia uma vida assim, ela ia na igreja, ia para os bailes também, e tal, ela era bem bem eclética, né? Então, ia para a igreja. Eu também, no início, eu sou do tempo do John Travolta, do embalo de sábado à noite, tá? No início, no sábado eu ia para a discoteca, no domingo eu ia para a igreja, era assim que eu vivia. Até que Deus arrancou isso do meu coração também, mudou isso, né? Mas essa irmãzinha, então ela vivia assim. Aí um dia, eu encontrei com ela numa lanchonete, e ela estava transformada. Por fora, até o linguajar dela também, e eu me senti o pior dos pecadores. Sabe aquela pessoa assim que empina o nariz, espiritualmente falando, né? E ele olha para você de cima para baixo assim, você está todo em pecado, né? E ela viveu uma vida assim durante alguns anos. E aí depois voltou pior do que estava. Então é um negócio assim que é mais de aparência mesmo, uma tentativa desesperada de apresentar, né, uma santidade. Mas Deus nos santifica na sua palavra. Correto? Como eu disse a princípio, eu tive muitos problemas para enfrentar essa situação. Até que me deparei com 1 Coríntios 10, versículo 13. Você pode abrir lá 1 Coríntios 10, 13? Eu ficava tão desesperado que eu cheguei a pedir a Deus para me levar. Eu com 19 anos, Deus me leva porque eu não aguento essa vida de tentação e de fraquezas, não aguento isso, né? Mas olha só, 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, que não fosse humana. Depois, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes,
com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Amém? Então, eu fui entendendo na Bíblia que eu era um ser humano, que eu não era anjo. E que Deus mesmo me sustentava, e Ele não ia deixar, não ia permitir uma tentação que fosse além das minhas forças. Amém? Olha, hoje eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, na presença de vocês, na presença de Deus, da sua palavra, tão somente porque Deus me sustenta. Deus me sustenta. E Ele tem me sustentado na sua palavra. Eu não sei se você ama a sua Bíblia. Eu não sei se você tira tempo para ler a Bíblia. Eu não sei se você gasta mais tempo na internet, na televisão, do que com a Bíblia. Mas Jesus Cristo falou lá em João 17:17, na oração sacerdotal: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? O Espírito Santo usa a palavra dele para poder nos separar e nos santificando, nos separando cada vez mais, nos fortalecendo. A palavra de Deus é o alimento do Espírito, é a restauração da alma. De acordo com o Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus vai fortalecendo o nosso espírito, e a gente vai se conscientizando a cada dia que nós somos seres humanos, nós somos frágeis, nós somos fracos. Eu, estando lá em Guararapes, fiquei 4 anos e meio lá, então tinha um futebol lá todo sábado, à tarde, mas era do pessoal de 30 anos para cima. Naquela época eu tinha pouco mais de 30 anos. E aí, e eram com o objetivo também de evangelizar, de ganhar pessoas para Cristo através do futebol e tal. E eu me lembro que teve um dia que o goleiro do meu time, que não era evangélico, eu comecei a discutir, sabe que negócio? Manda a bola para mim, rapaz. Eu estou aqui esperando aqui. E aí eu comecei a discutir com ele. E eu comecei a falar alto, e ele também falando alto de lá, e eu falando mais alto ainda, e ele aumentava o volume, e eu falava mais alto ainda. E aí, o que ele fez? Saiu do jogo, foi embora para casa, e eu fiquei com a cara deste tamanho assim. Eu, um pastor, num campo de futebol, logicamente, nem pensar em falar palavrão. Se fosse falar palavrão, misericórdia, né? Mas mesmo assim, e eu fiquei tão triste com aquilo, tão triste. E eu fui para casa, entrei no meu quarto, dobrei meu joelho e falei: e agora, Deus, o que eu vou fazer? Deus falou: vai na casa dele, agora, vai na casa dele agora. Então eu fui na casa dele, bati palma, ele me atendeu meio assim, meio receoso. Aí eu pedi perdão para ele, sabe, pedi perdão de todo o meu coração. Ele veio e me abraçou. Eu falei para ele assim: olha, eu queria que você, sábado que vem, fosse lá no campo. Eu queria te pedir perdão publicamente, porque eu briguei com você publicamente. E aí ele aceitou. No sábado seguinte eu reuni o pessoal lá, pedi perdão para ele. E tinha um negócio: quando alguém alterava lá, ou se xingasse alguma coisa, ficava em disciplina, ficava sem jogar bola um tempo. Então eu me autodisciplinei, eu vou ficar um tempo ausente aqui, né? E graças a Deus eles lembram disso até hoje. E aí o que acontece? O delegado da cidade estava indo lá, e ele começou a me observar. Que pastor é esse? E ele se aproximou de mim, queria conhecer a minha vida. E eu tive o privilégio, a oportunidade de discipulá-lo durante 2 anos. E minha esposa discipulava a esposa dele. E ele se batizou, é membro lá da Igreja Batista Monte das Oliveiras de Guararapes. Correto? Então, nós não somos super-homens,
se a gente errar, o que a gente tem que fazer? Tem que reconhecer. Tem que pedir perdão. Não tem anjo aqui. Amém, irmãos? Não tem. Imagina a cena, o apóstolo Paulo, né? Quando ele e Barnabé oraram lá por um paralítico e o paralítico ficou curado, o pessoal achou que eles eram deuses. Achou que eles eram deuses. Cada um reage de uma forma. O Pedro, por exemplo, quando foi na casa de Cornélio, Cornélio tentou adorar Pedro. O Pedro falou, levanta, eu sou um homem igual a você. O João, na ilha de Patmos, tentou adorar um anjo. Não, se adora somente a Deus. O Paulo foi radical, irmãos. Paulo foi radical. Quando o pessoal achou que ele era Deus, aí ele rasgou a roupa dele, rasgou, mostrou que eu sou homem. Olha a cena. Imagina as mulheres que estavam lá. Misericórdia, o que é isso, Jesus? Então, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós temos fraquezas. Eu não sei como é que... Quem está sem namorada aqui? Quem está sem namorada? Levante a mão, por favor. Olha aí. Eu não sei como é que você veio aqui para esse acampamento. Eu não sei. Eu não sei se você veio... Bom, eu vou lá adorar a Deus, buscar a Deus, né? Vou lá exaltar o Senhor. Né? Oh, maravilha, meu Deus, que bênção. Né? Começar a olhar para as meninas assim. Ou quem sabe, de repente, bem comportado, ó Deus. Quem sabe não está aqui a minha escolhida, né? A varoa, olha aí, olha aí, olha aí. Né? Então, quem sabe, aí não tem problema, não tem problema. Agora, o problema é se o camarada chega com os olhos dele são trevas. Entendeu? Jesus, eu vou fazer um arraso nesse lugar aqui. Porque tem rapaz que faz um arraso mesmo. Entendeu? Ele fala, eu te amo, para umas 5 no acampamento só. Eu não sei viver sem você. Fala isso para umas 5, 10. Não é? Aí precisa consultar o pastor Edson, entendeu? Eu tenho que buscar o pastor Edson lá, falar, pastor, o negócio é o seguinte, eu sou um porco. Olha, me ajuda que eu estou precisando de, sei lá, quebra de maldição, não sei. Alguma coisa, estou precisando de alguma coisa, né? Mas veja bem, nós somos falhos, nós somos frágeis, somos humanos, mas fomos comprados por Deus, somos para o louvor da sua glória, a nossa mente é dele, amém? Os nossos olhos são dele. Então, a gente tem que tirar a capa de santidade e ser santo, amém? Tirar a capa de santidade e ser santo. Deixa eu ver as horas, são 10h10, até que horas? Até 10h05? Até 10h30. Então tá bom. Vamos lá. A capa de santidade é também uma alienação. O sujeito fica alienado. Ele parece que é de outro planeta, né? Por exemplo, aí tem os trejeitos de evangélico. Entendeu? Ele, por exemplo, se ele pega um certo tempo aí na oração, ele né, tem que fazer assim, correto? E ele faz um curso de evangélico, entendeu? As palavras, os cânticos, inclusive, né? Tem alguns cânticos assim, você imagina, é lógico, tem uma música, eu gosto dela. Gosto, canto e tal, mas você imagina um sujeito, um maconheiro, ele entra na igreja, maconheiro, entra na igreja e ele escuta assim, a fumaça me esconde. Aí ele vai falar assim, sabe o que ele vai falar? Só.
Agora, você imagina aquele que entra na igreja e ele tem meio apavorado, ele tem medo de cair, sabe, fica meio apavorado com a igreja. Eu acho que o povo de Deus é meio louco. E aí ele ouve cantar assim, e ele vem saltando pelos montes. Incendeia, Senhor, a sua igreja, incendeia, Senhor, a sua casa, né? Então, ele fica meio apavorado, Tem coisas que são próprias do evangélico, é o evangeliquez, né? Hoje não tem mais isso, mas de repente, você imagina o pastor falar assim, o pessoal da classe de catecúmenos, né? Cate o quê? Né? Então, o diácono, né? Diácono é uma palavra meio estranha para o pessoal lá fora, não? Uma palavra meio estranha para o pessoal lá fora. O diácono e tal. O diabo, né? O que falou? Chamou outro de diabo lá, né? Então, a gente. E o que acontece? Algumas pessoas, eles querem, na verdade, sair do mundo. Sair do mundo. Eu conheci um pastor. Esse pastor, ele era assim até lá do início de renovação espiritual. E eu estava em Minas Gerais, ele me convidou para ir lá ele era chefe de gabinete de um deputado evangélico, me chamou, ele queria conversar comigo. Ele falou para mim assim, olha, eu tenho uma igreja em Brasília, e eu gostaria que você fosse lá, ficasse uns 10 dias lá, ministrasse lá para mim. Eu fui. Aí, ele chegou para mim e falou assim, olha, nós compramos uma fazenda lá em Goiás e eu estou querendo mudar com todo mundo para lá. Eu não quero saber mais de professor homossexual dando aula para os nossos filhos. Eu achei que uma ideia meio americana, sabe, aqueles americanos doidos que tem, né, que fica fechado num lugar e de repente, igual o Jim Jones também, que levou 900 pessoas ao suicídio, né? O que Jesus falou? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Não é para a gente sair do mundo ainda. Quando for para a gente sair do mundo, a última trombeta vai soar. Mas por enquanto, a gente está inserido nesse mundo. E é nesse mundo que a gente tem que fazer a diferença. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Correto? Então, eu tenho que... lógico, eu estou falando esse negócio, lógico, eu gosto de cantar. A fumaça, da fumaça, ele vem saltando, eu gosto de cantar. Tá bom, irmãos? Eu gosto e tal. Eu sei que a gente tem um linguajar próprio, mas a gente não pode estar bitolado nesse mundo aqui assim, não. Nós fazemos parte desse mundo aí fora. Fazemos parte. Então, a gente tem que sair do saleiro, sair do saleiro, salgar o mundo. Gente, eu estou muito preocupado com os rumos do Brasil, né? A política, a moral do país. E eu estou muito triste, não só eu, você também está, mas Jesus não voltou ainda. Eu espero que ele volte em breve. Minha filha não casou, está sem namorado, eu espero que ele volte, Jesus volte. Então, mas ele ainda não voltou. E a gente precisa crer no poder da oração. Que Deus vai mudar o Brasil, vai sarar a nossa terra. Nós temos que crer nisso. Amém? E temos que fazer a diferença. Temos que ser santos. Então, não adianta a gente querer fugir do mundo. Quando a situação aperta, Maranata. Se arranja uma namorada, não volta, não volta, não volta. Então, a gente precisa ser santo e fazer a diferença nesse mundo. Amém? Vamos ver se vai dar para o Davi escapar hoje à noite. Por que nós devemos ser santos? Eu coloquei aqui umas razões que a gente deve ser santo. Primeiro, porque Deus é santo. Diga assim, eu preciso ser santo porque meu Deus é santo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro.
no capítulo 1. Versículo 14 a 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Então, a gente não pode se deixar amoldar pelos desejos, pelas práticas que a gente tinha outrora. Nós somos chamados para andar na presença de Deus. Amém? Não vamos esquecer que nós somos frágeis, falhos. A propósito, a gente tem que fugir de situações que vão nos fazer cair. Eu ouvi dizer que Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, o maior evangelista de todos os tempos, está vivo ainda. O homem que mais ganhou almas em toda a história. Quando ele era jovem, inclusive ele era muito bonitão, e já foi chamado para ser ator lá em Hollywood, já foi chamado para disputar, para ser presidente dos Estados Unidos. A propósito, quando foi chamado para disputar as eleições, ele disse assim, eu não posso descer do cargo que Deus me colocou. Né? Mas ele fez um acordo com alguns outros homens de Deus, e eles falaram que não ficariam sozinhos com uma mulher, num recinto fechado, não ficariam nunca. Então, isso é uma pessoa que tem consciência das suas fraquezas, das suas debilidades. Então, ele não vai brincar com o pecado. Correto, irmão? Não vai brincar com o pecado. Vou dar carona para ela, não tem problema. Tem sim. Tem um problema que as pessoas vão falar, que as pessoas vão dizendo, que a Bíblia fala para fugir da aparência do mal. E você vai se expor a uma tentação, tem que fugir, correto? Então, a gente precisa ser santo, porque o nosso Deus é santo. Outra razão, porque sem santidade, o que acontece? Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, não precisa você abrir. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então diga assim, eu preciso ser santo, porque eu quero ver o Senhor. Amém. Outra razão, é para sermos vitoriosos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué 7. Josué 7. Do 10 ao 13. Josué 7, 10 ao 13. O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Você quer ser vencedor na sua vida? Você quer que os inimigos de Deus, que são seus inimigos, sempre fujam de você? Então você precisa se santificar. Israel perdeu uma batalha que teoricamente era fácil. Fácil. Por quê? Porque havia um elemento lá em Israel que havia se contaminado. Havia roubado uma capa babilônica, certo? E havia escondido. E aí Israel perdeu a batalha. Ficou enfraquecido, ficou fragilizado. Então Josué passou a chorar e passou a buscar a Deus. O que aconteceu, meu Deus? E Deus falou para Josué, levante-se, santifique o povo, santifique o povo. Santificar
é romper com o pecado. Correto? Romper. Eu não quero mais pecar. Eu não admito mais isso na minha vida. Amém? Não admito mais isso, eu não quero. Isso não pode fazer parte da minha vida. Infelizmente, até você morrer e eu também, a gente vai pecar algumas vezes. Ou muitas vezes. Tá? Isso aí, infelizmente, a própria Bíblia já vimos isso aí. Agora, você não pode se conformar com pecado na sua vida. Não pode. Não pode se conformar. Eu sou assim mesmo, todo mundo é assim mesmo. E aí, de repente, você encontra parceiros de pecado dentro da igreja. Ah, é? Rapaz, tem um problema assim. Eu também tenho. Oh, entendeu? As nossas igrejas, irmãos, no Brasil e no mundo, estão, me desculpe usar esse termo, sabe, é triste, mas infestadas de homossexuais. Ele talvez, sofreu abuso na sua infância, ou assistiu o rompimento da sua família, e dentro dele criou-se uma revolta com ele mesmo, com o mundo, com Deus, com os pais, e ele nem entende por que é que ele pensa assim. E ele encontra na igreja outras pessoas que da mesma forma. E ao invés de eles lutarem contra o pecado, eles passam a se associar ao pecado. Isso, estou falando no lado de homossexual, mas do hétero também. Hétero também. Ele consegue achar parceiros dentro da igreja. Parceiros de pecado. Você não pode se conformar com o pecado na sua vida. E se tem uma amizade que se dentro da igreja, que está te levando para o buraco, se afasta. Se afasta. Você não consegue influenciar. Quando eu me converti na cidade de Patinga. Lá era um paraíso espiritual. Os jovens, crentes fervorosos mesmo, me ajudavam demais. Quando eu ia para Juiz de Fora, eu tinha um primo bonitão, o apelido dele era Paulo Ricardo. Paulo Ricardo era o vocalista da banda RPM, não é? E naquela época, Paulo Ricardo era o Paulo. As meninas até falavam, Paulo Ricardo. Você está entendendo? E esse primo meu era assim, e ficava assim de menina e tal. E ele me chamava para ir, vamos ter uma festa, queria que você fosse comigo. Eu falava assim, eu vou, mas sou crente, né? Sou crente. E daí a pouco eu estava caindo. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que parar de ir a Juiz de Fora. Fiquei uns 2 anos sem ir lá. Porque não adiantava, eu ia. Então eu não quero isso para mim mais. Eu não quero isso para mim mais. Eu não quero essa vida mais para mim, eu não quero. Depois que você conhece a Jesus, depois que você conhece a Deus, você não quer mais o mundo. O mundo não faz mais diferença para você. Mas você é tentado. Então a gente tem que fugir. Se a gente romper com o pecado e se santificar, todos os nossos inimigos vão bater em retirada. Todos eles, nenhum deles vai resistir a você, nenhum deles. Se você estiver em santidade com Deus, nenhum inimigo vai te resistir, nenhum. Pode ser o maioral lá do inferno, pode ser o maioral, ele não resiste você. Eu só tenho 6 meses de crente, não resiste. Eu tenho só um dia de crente, ele não resiste, ele não resiste, ele não resiste. Amém? Não resiste. E por fim, para terminar, nós precisamos ser santos para que o Senhor faça maravilha no nosso meio. Lá em Josué 3:5, Josué 3:5 fala assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de maravilhas. O nosso Deus opera maravilhas.
Você pode esperar isso de Deus, é característica dele. Não tem esse negócio que Deus fez maravilha no passado e agora ele aposentou. Deus não aposentou. Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus é um Deus que opera maravilhas e ele quer fazer maravilhas na sua vida. Israel estava para entrar em Jericó, as águas do Rio Jordão iam parar, iam fazer um paredão. Israel haveria de passar e depois as muralhas de Jericó haveriam de cair. Deus ia fazer maravilhas, Deus faz maravilhas. Tem um discípulo lá na nossa igreja, um cara fortão, até compartilhei com o pastor Davi. Ele era macumbeiro, usava drogas, foi preso. Sangue bom. E aí se converteu, nós tivemos muito trabalho, assim, muita oposição maligna mesmo, coisa terrível, sabe, irmãos? Mas ele falou: pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele e a família dele entregaram a vida deles para Jesus. É um ótimo discípulo. E ele, muito simples, e ele é funileiro, e ele trabalhava em oficinas lá, e eu perguntava para ele se de repente não tinha negócios mal feitos naquelas oficinas que ele trabalhava. Ele falou: tem, pastor, tem. Desmanche, e uma série de coisas, né? Então Deus fortaleceu ele e deu graça aí para ele montar a oficina dele. Então ele montou a oficina dele, Deus foi abençoando e tudo. E há uns 10 dias atrás, uma peça muito pesada caiu no pé dele, quebrou o pé dele. E então ficou uma situação muito complicada. E eu fiquei triste com aquilo, comecei a orar e tal. Domingo passado, ele estava sentado na primeira cadeira, a perna dele apoiada na muleta, enfaixado. E aí chegou no momento da oferta, eu quero que você abra comigo lá em Provérbios 3. Provérbios 3. Eu ia ler esse texto que fala sobre... por exemplo, aqui no versículo 9, honre ao Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda. Então, quando eu abri nesse texto aqui, aí eu fui, vou colocar dessa forma, impelido a ler o verso 7 também. E aí eu li o 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Versículo 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. E aí, me veio aquela vontade de falar para ele assim, Maurício, você é um homem temente a Deus. E Deus vai fortalecer os seus ossos. E eu fiquei assim meio, se falava, se não falava, meu Deus, não é para falar, é para falar. Então tá bom. Maurício, você é temente a Deus, eu sou testemunha disso, que você é temente a Deus, e Deus vai fortalecer os seus ossos. Aí, isso foi no domingo. Na terça-feira, eu fui levá-lo no hospital. O médico tirou as faixas, iria colocar o gesso e resolveu fazer uma radiografia. Não tinha fratura. Ele falou para mim que quando eu disse aquilo, que sentiu fogo nos pés. É um Deus que opera maravilhas, meus irmãos. Opera maravilhas o nosso Deus. Amém? Faz coisas tremendas. Tem um nordestino lá na igreja.
ele falou que quer se batizar. Mas eu acho interessante o convertido, eu gosto do convertido de verdade, que ele fala comigo, ele fala assim, olha, mas eu sou fraco assim, 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 tem esse defeito, tal, tal, tal. Inclusive, esse Maurício, quando ele se converteu, na primeira semana, fui fazer uma visita para ele, falou assim, pastor, eu pisei na jaca ontem. Eu falei, como assim? Eu saí com o pessoal lá da firma, enchi a cara. Não tem problema não, tem problema, orei com ele e tal. E foi a última vez que ele bebeu, foi a última vez. Mas esse senhor, seu João, o nome dele, ele falou para mim assim, pastor, eu não gostava de crente. Um dia eu fui numa igreja aí, pastor, chegando, e ele é um sujeito muito, com poucos recursos também, e eu sofria com uma dor há 13 anos, uma dor terrível, 13 anos, uma dor nas costas que ele tinha, e ele foi numa igreja, e chegando lá, aí o pastor falou assim, quem tem R$1.000 aqui? Quem tem? Quem? Ninguém? Tá bom. Então ele falou, quem tem R$1.000 aqui? Né? Aí depois ele baixou, quem tem R$500? 100, 50. E ele só tinha R$1. Aí chegou no R$1. Aí ele falou assim, eu não dou, o meu R$1 eu não dou. O meu R$1 eu não dou. Mas ele falou assim, por causa dessas coisas, pastor, eu não gostava de crente de jeito nenhum. Aí eu vim conhecer a igreja aqui. E é interessante o seguinte, que a filha dele se converteu lá na igreja, se batizou. E todo culto de oração ela falava assim, eu queria a cura do meu pai e a salvação dele. A cura do meu pai e a salvação dele. A filha dele hoje está fazendo faculdade, não vai aos cultos durante a semana. E ele vai em todas as reuniões, sem a filha. E ele falou para mim, um dia falou, pastor, eu queria dar um testemunho. Perfeitamente, deu o microfone, conta a benção, conta a benção, né? E ele falou assim, olha, eu fui liberto daquela dor. E é impressionante o que Deus tem feito na minha vida. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que opera maravilhas. Mas a gente precisa se santificar. Primeiro a santificação, depois a maravilha. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus vai fazer maravilha na sua vida. Deus vai fazer maravilhas na sua casa. Aquelas pessoas que estão resistentes lá, olha, já estão no caderno de Deus, já estão no caderno de Deus. Deus vai arrancá-los das trevas, Deus vai trazê-los para a presença dEle, amém? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso, Deus cura enfermidades, seja qual enfermidade for, Deus, eu tenho um primo lá em Minas Gerais, o nome dele é Zeinha, eu falo muito Zeinha lá em Presidente Prudente. O Zeinha, ele tem umas ideias muito loucas, né? Ele é um evangélico assim, muito, mas ele fala assim, olha, eu creio que Deus é poderoso, mas câncer não cura não. Porque ele assistiu muitas pessoas, inclusive da família, morrerem de câncer, mas Deus opera maravilhas, Deus ressuscita os mortos, Deus faz coisas tremendas, e ele faz coisas assim, inéditas. Deus faz coisas inéditas. Eu quero falar para você nessa manhã, Deus vai fazer coisas inéditas na sua vida e na sua casa. Você crê nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Pense sobre o que você ouviu. Como tem sido a sua vida, sua santidade? Como anda a sua santidade? A sua santidade é apenas uma capa? É apenas para alguém ver? Ou uma tentativa de enganar a Deus? Ou uma tentativa de te mudar à força? Deus te chama nessa manhã para você crer nele, para você confiar nele. Como disse Bill Bright, Deus não quer que você viva a vida cristã, Ele quer vivê-la através de você. Deus quer manifestar a vida dele na sua vida.
Tem solução para você, sim. Tem jeito para você, sim. Você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe a esse lugar. Ele te trouxe para tratar com a sua vida, para falar com você, para quebrar as cadeias, transformar a sua vida. Nós ouvimos depoimentos de adolescentes, de jovens aqui hoje, que tiveram uma experiência com Deus, que foram transformados por Deus. E Deus vai continuar com esse processo de transformação. Ele continua a sua obra na nossa vida. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria agora que você se colocasse de pé, você desse a mão ao seu irmão, sua irmã. Que você orasse por ele, por ela. Ministra a bênção do Senhor sobre ele, sobre ela. Se pudesse emendar aí no corredor também. Dê as mãos e comecem a orar uns pelos outros. Levante a sua voz. Ame esse irmão, ame essa irmã agora, em nome de Jesus. Deixe o amor de Deus se manifestar na sua vida, em favor dessa pessoa agora. Oh, glória a Deus. Bendito seja teu nome, Senhor. Bendito seja teu nome, Senhor. Fomos chamados para estar na tua presença, para sermos santos. Glória a Deus. Bendito seja teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pelas pessoas que vieram aqui cantar, louvar e exaltar ao Senhor. Muito obrigado pelo teu Espírito aqui no nosso meio. Muito obrigado pela santificação, Senhor. Muito obrigado pela comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus, muito obrigado. Glória a Deus. Dê um abraço na pessoa aí perto de você. E a palavra com o Serginho? Com o Serginho?